Boa noite a todos. Me chamo Andresa Juscelli. Sou estudante do curso de Licenciatura em História da UFRPE. Estou aqui prontamente com o meu amigo André sobre a orientação do professor Anivaldo para gravar um videocast sobre o feminismo negro do Brasil. O feminismo é uma corrente que vai falar sobre essa igualdade de gênero, sobre o sufrágio universal e sobre a participação feminina na sociedade como um todo. Em 1780, por aí em diante, Olímpia de Gouges, ela é uma feminista francesa e no período da Revolução Francesa ela vai escrever a Declaração dos Direitos das Mulheres e da Cidadã, uma crítica ao documento sobre os direitos dos homens e dos cidadãos. Devido a esse escrito feito por ela vai ser condenada à morte em 1793. O seu esforço não foi em vão, e foi passado para o mundo todo, e as mulheres passam a se reunir e criticar esse patriarcado, a opressão da sociedade para as mulheres, tendo em vista que as mulheres são inferiores em relação ao homem e sempre atreladas a trabalhos domésticos ou a cuidados dos filhos. No Brasil, o feminismo ele tem origem na década de 1970. Temos como forma pioneira o trabalho de Lélia Gonzalez, uma ativista do movimento negro. Vale ressaltar que o feminismo hegemônico branco, seja ele sócio, marxista ou liberal, ele atende a uma classe, que é mulheres brancas. Mesmo que fale sobre essa questão do mercado de trabalho e a participação da mulher, tendo em vista que no período de 1950, 60, houve muito essa questão da participação feminina nas fábricas. E elas ganhavam um salário muito inferior em relação ao homem. E aí elas vão sustentar isso, como também essa questão da igualdade de salários também, como também o sufrágio universal. Como bem disse, a mulher é atrelada ao trabalho de casa e aos cuidados dos seus filhos ou idosos, vista como inferior, inclusive na participação de debates políticos e entre outras coisas. Porém, elas não percebem a questão da mulher negra, a história da mulher negra. Como é bem visto o período da colonização, a mulher é hipersexualizada, vista como objeto, buçal, sem a capacidade de ascensão política dentro do mercado de trabalho, tendo em vista que para ela existe o estigma, a tríplice da discriminação. Ela é discriminada pelo gênero, discriminada pela classe social e também pela raça, também pela etnia. Não é apenas uma questão do patriarcado ou da sociedade capitalista, mas existe um histórico por trás. Você vai ver em Casa Grande Senzala que é quase um romance de que as mulheres elas tinham uma relação harmoniosa com o senhor de engenho. Uma mentira descarada. Como se vê, o racismo ele vem ao longo da história, é estrutural, é um processo violento que veio do período da colonização como forma de arrancar também a identidade dessas mulheres. Então é importante ascender dentro da educação também, como forma de ganhar um arcabouço de força dentro das instituições e na sociedade para lutar contra essa forma de opressão. A gente vai ter no movimento negro essa possibilidade, assim como o teatro experimental, que vai criticar também essa exposição do teatro quase romantizada de um homem brasileiro. Como se sabe, depois da Lei Áurea e mesmo depois da proclamação da República, o negro não foi inserido na sociedade, né? Existe um livro que se chama Bestializados, que vai falar exatamente isso, eles não foram inseridos. Então, quando o movimento
feminista negro e hegemônico, usa Simone de Beauvoir, elas vão se relacionar ao Ocidente, Roma, Grécia. Mesmo que a mulher não, ela se torne mulher, essa mulher que se torna mulher é a mulher branca, não é a mulher negra, tá bom? Então existe todo um arcabouço. Aqui são algumas imagens da Gonzalez dentro do movimento negro. Então ela vai usar como base de referência sua base histórica. A praça é a ação política dentro do movimento, contra a violência, contra o racismo, contra a discriminação. Então ela é formada em História e Antropologia. Então ela vai identificar esse racismo, essa ideologia, como forma também de apagamento da própria identidade do que é ser negro, do que é ser mulher negra no Brasil. A gente viveu um processo de colonialidade que, em marcha, né, vai sempre pegar essa inferioridade em relação às mulheres. Então, no racismo científico do século XIX é a mesma coisa. Vai dizer que as mulheres são inferiores. E só com o branqueamento ao longo das gerações é que vai se ter uma sociedade brasileira, né? E que mesmo essas misturas de raças não vai tornar o Brasil algo oportuno. Então você tem uma visão assim eurocentrada sobre a sociedade brasileira. E isso vai gerar essa tríplice da opressão, seja por raça, classe ou gênero também. Lélia Gonzalez, ela participou, ela fez parte, né, como ativista do movimento Unificado Negro. E ela diz, não existe um único movimento negro, existem vários movimentos negros dentro do próprio movimento. E ela fala bem, né, quando ela fala do livro Lugar de Negro, que nos bailes sul de São Paulo, mulheres participavam, mas em salas separadas dos homens. As irmãs que faziam parte do movimento estavam presentes o tempo todo. Então ela critica, e por conta dessa dissidência, ela acaba rompendo com o movimento e fundando o coletivo Nzinga, que é uma homenagem à rainha Nzinga, a rainha de Matamba, em Angola, que no período de colonização portuguesa de 1581 a 1663, ela vai ser o símbolo da resistência, ela vai se chamar de Rainha Ana. Essa Rainha Ana, que devido ao catolicismo tinha que ter um nome português, usou esse nome para impedir essa colonização forte em Angola. Ela se reuniu firmemente, lutou firmemente contra esse processo de ocupação. Então ela é símbolo também da nossa identidade, é símbolo de resistência. Você colocar o nome, por exemplo, o nome, por exemplo, Dandara, o símbolo da resistência, é o símbolo de luta, é o símbolo de foco, algo que é apagado pelo eurocentrismo. Então ela fala do termo ladino-americanidade. O que ela fala do ladino é que é a origem de negros, aculturados ou índios. Ela quer dizer que quer tirar esse símbolo da opressão em si e relacionar na centralidade do debate, do que é ser negro, a mulher negra, fica no centro do debate. Então, buscando sempre a identidade do que é ser negro, do que é ser mulher negra. Isso lembra muito também a teoria de afrocentricidade, se colocar no centro do debate as agências africanas, afro-brasileiras, que depois da diáspora ganha novo sentido. Como se sabe, os negros foram arrancados da África, perderam sua identidade, deram 10 voltas na árvore do esquecimento, trazidos pelos tombeiros até aqui. Então é um processo de violência ímpar. Mulheres, mesmo com a lei do ventre livre, perderam seus filhos, elas não tiveram de volta. Então a violência é maior do que se pensa. E mesmo depois da Lei Áurea, essas mulheres ficam à mercê da sociedade, sem participação política na sociedade. Meu amigo André, ele vai entrar agora, vai falar um pouquinho sobre o feminismo no período da ditadura civil-militar brasileira, ok?
Boa noite a todos. Eu vou apresentar a minha parte aí falando sobre o feminismo na ditadura militar, tá certo? Então, a ditadura civil-militar no Brasil, que durou de 64 a 85, ela foi marcada por repressão intensa, censura e violações sistemáticas de direitos humanos. Nesse contexto autoritário, o feminismo emergiu entrelaçado à resistência política, com mulheres atuando em diversas frentes de oposição, como luta armada, ao exílio e aos movimentos de base, enfrentando dupla opressão política e de gênero. As militantes transgrediram normas patriarcais ao assumir papéis de risco, como portar armas e coordenar ações clandestinas, o que frequentemente resultava em torturas sexuais e humilhações específicas, como a exploração de laços maternos ou estigmas como putas comunistas. Tá? O Ano Internacional da Mulher foi decisivo para abrir espaços sob censura. Permitiu a criação de jornais alternativos como Brasil Mulher e Nós Mulheres, que trataram de violência doméstica, direitos reprodutivos, trabalho e sexualidade, funcionando como ferramentas de conscientização e resistência. Paralelamente, nos movimentos de massa em periferias, ligados a comunidades eclesiais de base e à teologia da libertação da Igreja Católica, surgiram clubes de mães, associações de bairros e campanhas por creche, saúde e contra os custos de vida. Essas ações inseriram mulheres populares na esfera pública, questionando a divisão sexual de trabalho e o patriarcado. A partir do final dos anos 1970, com a distensão, ou seja, já o enfraquecimento, da ditadura, o feminismo ganhou autonomia, incorporando pautas como aborto, violência contra a mulher e igualdade no casamento, que ainda hoje estão presentes, tá? Espero que tenham gostado.